Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e o nosso convidado de hoje é Nelson Souza. O Nelson é professor de Línguas Clássicas e Estudos Diacrônicos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, consultor para a tradução oral da Bíblia pela Spoken Word Wide, pastor pela Igreja Batista Cidade e também PhD, gente, pela Universidade Livre de Berlim, na Alemanha. Seja muito bem-vindo ao programa Entrevista, Nelson. Obrigado, é um prazer estar aqui. Bom, a nossa conversa de hoje é sobre um trabalho que o Nelson desenvolve muito interessante, que é tradução oral da Bíblia para os povos da Guiné-Bissau, esse país africano que a gente tem pouco conhecimento. Hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer mais desse trabalho. Mas antes de começar a nossa conversa sobre esse tema específico, Nelson, a gente quer te conhecer um pouquinho mais. Você com um currículo desse, extenso, PhD, mestre nessa área de linguagem, linguística, conta pra gente como que foi o seu chamado, o que te motivou a se dedicar, a estudar tanto para ser um especialista dessa área. Olha, se eu for pensar no início, tudo começou quando eu tinha 16 anos. E eu comecei a me interessar pelo estudo da Bíblia. E nessa época eu morava em Macaé, no Rio de Janeiro, pastor Geraldo Jeremias, e havia uma necessidade de professores de escola bíblica e eu me candidatei para auxiliar numa sala, o nome da classe era até Zebulon. E para estudar para as lições, cada vez eu me interessava mais e mais. Houve uma época, teve um ano que a igreja trabalhou na escola bíblica, a leitura da Bíblia toda em um ano, né? Foi um livro e tal, e todo mundo estudando. Isso foi trazendo cada vez mais um desejo de me aprofundar nas escrituras, de querer estudar mais, compreender mais. E aí foi muito interessante porque quando eu tinha por volta dos meus 17 anos, teve um lançamento de uma livraria, eu nem sei se ainda está aberta lá em Macaé, chamada Shekinah, e eu fui lá, na época eu era office boy, dei uma fugidinha, eu tinha ido depositar um cheque, e aí dei uma fugidinha, nem tem cheque mais, aí entreguei a idade. Eu dei uma fugidinha e entrei só para entrar na livraria, que estava tudo novo, e tinha um pastor bem idoso lá, pastor Nonato, que ele estava recebendo encomenda. Ele tinha comprado um Novo Testamento trilingüe pela Sociedade Bíblica Brasileira, que foi um projeto coordenado pelo pastor Luiz Saião. E eu olhei assim, né, na minha terra a gente fala de rabo de olho. Eu olhei assim, aí eu falei, um dia eu aprendo isso daí. E aquele pastor olhou para mim e disse assim, por que você não aprende agora? Aí eu respondi, porque não tem quem me ensine. Aí ele falou, não seja por isso. Vamos começar a estudar juntos? E ali o pastor Nonato, a gente começou a estudar juntos, estudar o grego, né, a língua grega, o grego bíblico, a partir da leitura da primeira carta de João. E aí foi uma caminhada incrível. Depois, por questões familiares e tudo mais, eu me mudei para Natal. Na verdade, assim, é uma história... Minha família sempre se mudou de um lado para o outro. Papai trabalhava com petróleo. Eu nasci na Bahia, mas cresci em Mossoró e depois nos mudamos para Macaé. E aí eu retornei ao Rio Grande do Norte, onde eu tinha passado minha infância. E ali eu me reencontrei. Meu tio estava terminando o seminário, né, para ser pastor. E ele vendia livros e ele me deu um Novo Testamento em grego, né, uma versão do grego koiné, uma versão erasmiana. E ali eu continuei meus estudos e Deus começou a tocar o meu coração, né, para traduzir a Bíblia, para olhar aos povos que não têm a Bíblia traduzida, para pensar o significado original, quais as melhores formas de exegese, de compreensão do texto sagrado. E teve um congresso missionário, e aí eu entrei na faculdade, já estava fazendo letras, e aí no congresso missionário o pastor Valdomiro Timichak, que foi presidente da Junta de Missões Mundiais durante muito tempo, uma lenda, né? Ele
segurou no meu braço e disse: o Senhor está te chamando para traduzir a Bíblia. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18, 19 anos. Tinha 19 anos. 19 para 20 anos. Já estava na faculdade? Estava na faculdade fazendo letras, língua portuguesa. E eu tinha um desejo de, sei lá, ser pastor, trabalhar, conhecer mais a Bíblia, mas tinha começado aquilo no meu coração e aí de repente ele confirmou algo que Deus já estava falando, né? E para mim foi muito impactante, muito impactante. Agora, uma coisa interessante, eu observo então que esse desejo de conhecer essas línguas clássicas veio da paixão e pelo esse amor à palavra de Deus. A Bíblia foi a sua grande motivação. E para a gente entender isso, vamos voltar um pouquinho mais atrás para que você conte para a gente um pouco da sua família, da sua vivência. Você já cresceu num berço cristão? Como que foi, né, a sua caminhada com Cristo? É desafiador, assim, porque o meu pai não era cristão, né? Ele não era evangélico, né? E ele tinha problemas de vícios, era muito difícil. Quando minha mãe se concebeu da minha irmã e depois de mim, papai ainda era casado. Mamãe, ela cresceu não num lar cristão, que minha avó, que era uma crente fiel, mas acabou que ela se afastou do evangelho. E aí, uma coisa que eu aprendi com minha mãe, desde pequeno, ela dizia: meu filho, nossa família pode ter muitos problemas, eu tomei algumas decisões erradas, mas tudo que você precisar, Deus vai orientar você dentro da igreja. Procure o povo de Deus, procure a palavra de Deus, que tudo que você precisar, Deus vai te ajudar. Se você não tem uma família direita você vai encontrar no meio do povo de Deus. E isso sempre foi muito forte na minha vida, né? Então, mamãe, quando ela retornou ao evangelho, se reconciliou, né, que a gente chama na nossa linguagem, ela passou a participar da segunda igreja batista lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Quando isso começou, eu já tinha 5 anos, né? Mas ali, naquele ambiente de fé, um ambiente acolhedor, um ambiente em que os diáconos diziam coisas boas, né? Então, às vezes você tem um final de semana conturbado, problemas no casamento dos pais, e de repente eu chegava na igreja e as pessoas diziam: oh, Deus seja com você, Deus te abençoe. Então, eu cresci tendo esse sentimento que no meio do povo de Deus eu sempre vou ter uma família, né? É uma extensão da minha família terrena, essa família, né, que não é só terrena, né? A família eclesiástica é uma família que vai para a eternidade também. Então, esse valor que minha mãe me ensinou sempre fez com que eu tivesse esse carinho especial em estar todo domingo na escola bíblica, em querer participar de todas as atividades de oração, em querer ir para todas as reuniões dos ministérios de diaconais, de homens, de ir para as viagens missionárias. Então, se eu pensar lá desde o início, foi nesse momento em que Jesus começou a falar ao meu coração. E aí eu me lembro, quando eu tinha cerca de 9 anos de idade, houve uma pregação sobre a cruz de Cristo, o pastor Damião, lá na segunda igreja batista de Mossoró, e eu aceitei a Jesus. Eu entendi o que Jesus fez na cruz para me salvar, que eu era tão especial que o Senhor, Ele quis a minha alma, Ele quis a minha vida, mas mais do que isso, Ele quis desenvolver um relacionamento pessoal e íntimo comigo. Então, ali eu aceitei a Jesus, a igreja aceitou eu participar da classe de novos membros, ali eu me batizei, e desde então eu tenho caminhado com Cristo, né? Assim, Cristo tem caminhado comigo, né? Porque se dependesse de mim, talvez eu já tivesse debandado. E Deus foi muito gracioso comigo, né? Porque no meio do povo de Deus, mesmo mudando de cidades, eu sempre fui à igreja. Mesmo quando eu fiz meu doutorado em Berlim, minha esposa e eu tivemos uma comunidade de fé lá. Então, viver numa família de fé faz diferença, sabe? Estudar a Bíblia
é uma coisa, mas estudar a Bíblia com alguém do lado, com alguém caminhando junto com você, orando com você, realmente é muito mais significativo. E foi nessa caminhada, né, de igreja, mesmo mudando de cidade em cidade, foi cada palavra, cada carinho. Eu lembro, quando eu morava em Macaé, minha adolescência foi em Macaé, Rio de Janeiro. Tinha uma irmã que na época era seminarista, Nadira Almeida. E eu lembro que ela uma vez disse para mim, olha, Nelson, você estuda a Bíblia primeiro, antes de ler comentários teológicos. Primeiro você tem que criar sua visão teológica no seu relacionamento com Deus. Depois você vai consultar outras Bíblias de estudo e outros comentários teológicos. Então, até o método de você primeiro estudar a palavra, buscar ouvir a voz de Deus antes de ouvir a voz e a interpretação dos outros. Então, esse é um elemento que são pequenos conselhos que às vezes a pessoa fala uma frase, mas ficam gravados para sempre no coração da gente. Que ensinamento. Eu achei incrível isso que ela te passou e eu acho que fez diferença, sem dúvida, né? Nessa busca de entender mais da palavra. Eu parando para pensar agora, eu acho que por isso que eu fui atrás dos originais. Que legal. Porque eu queria estudar primeiro tudo. Para depois. E aí depois eu ia ver se eu tinha pensado besteira ou não a partir dos comentários teológicos. E você tinha comentado também que houve um chamado. Você participou, né, de um... Foi um congresso missionário. Congresso, né? E nesse congresso houve um chamado ali para você atuar mesmo na tradução da Bíblia. E qual que foi o impacto disso depois na sua vida? É interessante porque logo depois daquele chamado, né, eu comecei a entrar em contato, peguei as fichas da Junta de Missões Mundiais e todas aquelas coisas e comecei a ser encaminhado para as agências de tradução. E aí foi um banho de água fria, porque eu não tinha formação, eu ainda estava no começo do curso de letras, não sabia muito bem como eu me encaixaria, não tinha recursos ou financiadores para a minha formação. Então, eu fiquei um pouco frustrado, mas assim, eu recebi um apoio muito grande do pastor da minha igreja na época, que é a primeira igreja batista de Natal, lá no Rio Grande do Norte, pastor Edson Vicente. Ele disse, não, Nelson, você está em formação, você vai terminar o seu curso de letras, depois você vai fazer um mestrado, depois você vai fazer o doutorado, invista nessa área acadêmica, porque isso é importante. E aí eu até lembro que quando eu estava para definir o meu doutorado, eu já era professor da universidade e tudo mais, o pastor Luiz Saião passou por Natal numa convenção regional e aí o pastor Edson me chamou lá na reunião de gabinete e disse, pastor Saião, esse é o projeto do doutorado do Nelson, você acha que isso vai contribuir para a formação dele na área da tradução da Bíblia? E aí o Saião disse, tem sentido, é um trabalho na área da fonética e análise etnográfica de comunidades quilombolas. Então, foi interessante porque mesmo quando eu não acreditava em mim, sempre houve pessoas de Deus que acreditaram em mim. Tipo o meu tio, que ele é pastor, presidente da Igreja Batista Cidade, junto com minha tia, que é pastora lá também, a pastora Nilza e pastor Antônio Targino. Eles têm uma equipe de pastores, é uma igreja muito viva. São pessoas que passaram pela minha vida e com ações, não só com palavras, me jogaram para frente, né? Acreditaram em mim, mesmo quando eu não acreditava em mim. E aí é interessante porque às vezes na juventude a gente fica muito ansioso, né? Não, Deus me chamou, eu vou para o campo missionário, eu vou fazer, vou acontecer. Talvez é um pouco como Moisés, quando Moisés mata egípcio nervoso, né? E de repente ele vai para o deserto e passa um tempo de formação longo, 40 anos de formação, mas que são essenciais para todo aquilo que ele vai enfrentar no ministério. Então, assim, para você enfrentar esse processo de tradução da Bíblia,
Você precisa de tempo, você precisa de muita leitura, você precisa de uma compreensão muito sólida das escrituras, e isso a gente não consegue no tempo, né? Assim, um tempo muito curto. A gente precisa de horas e horas e noites. Então, foi um processo, para mim, por vezes foi longo, mas, como sempre, quando eu achei que eu não ia mais trabalhar com tradução da Bíblia, de repente me vi envolvido nesse ministério. Que coisa linda. São quantos anos dedicados estudando essa área? Olha, eu vou fazer 41 anos. Eu comecei com 17 anos estudando e depois na universidade são mais de 20 anos estudando, refletindo, pensando e recebendo diversas contribuições para a minha formação durante muito tempo. Bom, você já participou da programação aqui, já bateu papo com a Renata Burjato sobre a Bíblia de Taipas. A turma, inclusive, ficou muito interessada, né, sobre esse tema, pediu o link. Eu gostaria que você falasse de que forma, né, esse trabalho da Bíblia de Taipas possibilitou que você passasse, né, a atuar em outros campos, em outras áreas. Como foi esse processo? A partir do Bíblia de Taipa, né, em que eu fui convidado como professor, né, para colaborar com um projeto de tradução, uma versão da Bíblia no dialeto nordestino, do sertão nordestino, eu comecei a entrar em contato com esse mundo da tradução. E aí eu entrei num plano de treinamento para a formação de consultores para a tradução da Bíblia, né? Eu acho que é importante a gente destacar aqui para o ouvinte que a gente está falando da tradução oral, né? Que é um conteúdo em áudio. Isso, exatamente, né? A tradução escrita, na verdade, a tradução oral segue os mesmos parâmetros de qualidade da tradução escrita. A única questão é que a tradução escrita, no final, ela gera um produto escrito. E a tradução oral, ela tem um tom muito mais conversacional e no final a gente tem um produto em áudio. Mas nada impede que depois haja uma transcrição desse áudio e você tenha um material escrito também. Só para a gente entender, eu acho interessante, a Rádio Transmundial, por exemplo, no seu início, alcançava muitos povos ribeirinhos e comunidades indígenas por conta dos programas de rádio. Queria até que você falasse da importância do áudio para a proclamação do Evangelho, como que ele facilita, né, a expansão do Evangelho, pensando em comunidades que muitas vezes não têm acesso à educação e muitos, infelizmente, no Brasil, no nosso próprio país, a gente tem gente que ainda não sabe ler e como a oralidade ainda é muito importante. Eu acho que a oralidade ela sempre vai ser importante no Brasil, sabe? Tanto é que isso é demonstrado quando a gente tem a explosão de podcasts, por exemplo, né? Então, o brasileiro em si, ele gosta, a nossa cultura ela é oral, né? A cultura indígena, africana, essas culturas que tanto influenciaram positivamente o nosso país, apesar de uma história difícil no seu início, mas essas culturas trouxeram esse caráter cultural da oralidade, né? Da contação de histórias, da conversa. Então a gente gosta muito mais do que só ler um livro, ouvir a voz do palestrante discutindo, falando coisas difíceis. Então a gente vê, por exemplo, o Rota 66, né? Ninguém vai sentar, pegar, por exemplo, eu não consigo me ver sentando assim, se bem que eu faço isso, mas é outra história. Pegar um comentário bíblico e ficar lendo o comentário bíblico verbete por verbete, vírgula por vírgula. É muito denso, é uma linguagem difícil. Agora, se você pega, por exemplo, as pessoas conversando, interagindo, falando sobre a Bíblia, isso é muito mais fácil para a nossa cultura. A gente gosta de bater papo, a gente gosta de tomar um cafezinho, beber uma água, né? A nossa cultura, ela tem um valor nisso. Então, mais do que só alcançar analfabetos, né? Alcançar os povos através da oralidade, é respeitar a linguagem do coração dos povos, né? Então, quando você tem um programa de rádio, eu acho que uma pessoa pode ser o doutor que for, mas no Brasil ninguém rejeita ouvir um bom papo e tomar um cafezinho ou uma água dentro daquilo que a pessoa crê, né? Que tem gente que não por questões de fé não toma café. Mas assim,
Independentemente disso, nós somos uma cultura oral. A cultura brasileira é uma cultura oral. E eu acho ela muito democrática, né? Como você comentou, alcança, né, povos e pessoas de diferentes formações e, enfim, né, escolaridade, alcança todos porque está na nossa cultura. Uma surpresa que eu tive é que eu recebi relatos de missionários que estão nos campos, gente que está na Indonésia e que acompanham Bíblia de Taipa, são nordestinos e usam Bíblia de Taipa para preparar os seus estudos, o seu material, porque é algo que fala na linguagem do coração. Então, sim, eu acho que quando a gente tem conteúdos teológicos sérios, mas transmitidos num tom conversacional, isso alcança o coração do brasileiro e ultrapassa barreiras, né? É algo que a gente gosta de fazer. Então, eu imagino que tem pessoas que estão nos ouvindo agora e estão lavando a louça ou arrumando alguma coisa. Fazendo caminhada. Exatamente. As pessoas ou se preparando para dormir, ou estão no meio de uma viagem. As pessoas, elas estão ali e ouvindo, e acho que isso faz parte da nossa cultura brasileira também. Faz. Aqui em São Paulo a gente tem muito trânsito, né? Eu gasto no mínimo 1 hora para vir para o trabalho, só ida, né? Então são 2 horas, ida e volta. Eu costumo colocar podcast porque é um tempo que eu tô ali, né? Ouvindo algum conteúdo interessante e é aquele tempo de trânsito, mas que tô aproveitando, né? Bom, Nelson, o tempo tá muito rápido, mas a gente quer saber mais detalhes sobre a sua atuação no caso da tradução oral da Bíblia para os povos de Guiné-Bissau. Quando que surgiu, né, essa oportunidade e como tem sido esse processo? O meu trabalho, eu digo sempre que eu tenho uma oração, Senhor, que eu não atrapalhe o que o Senhor está fazendo no mundo. Uma coisa interessante desse projeto de Guiné-Bissau é que ele começou com um grupo que queria a palavra de Deus, queria a Bíblia na sua língua. Então, hoje tanto tem se falado sobre essa questão de você querer impor uma religião ou querer impor algo sobre alguém. E o que eu vejo nesse movimento de tradução oral em Guiné-Bissau é que houve um desejo, um pedido da igreja local. É uma procura, né? Uma procura deles de quererem ter a Bíblia na sua língua. Então, não é algo que foi imposto, né? Por isso que eu digo que eu não atrapalho, porque essas pessoas já foram guiadas por Deus, movidas pelo Espírito Santo a desejar a palavra de Deus na sua língua e na sua língua nacional. E eu estou apenas servindo, ensinando os princípios de tradução, os processos de tradução, os processos exegéticos, e a partir daí é que a tradução vai florescendo entre essas comunidades. Isso é muito lindo. A gente já entrevistou outros missionários que atuam nessa área de tradução da Bíblia, no caso escrita, para comunidades indígenas. A gente vê que são pessoas que dedicam anos, são muitos anos para a tradução do Novo Testamento, por exemplo. Já ouvi histórias fantásticas de pessoas que dedicaram a sua vida a entender, a viver com aqueles povos, conhecer a sua língua, para depois fazer a tradução. Então, realmente é uma dedicação total. E, no seu caso, é um trabalho mais de consultoria, um pouco diferente. Eu gostaria que você explicasse como que você tem atuado nesse projeto da tradução oral da Bíblia para esses povos de Guiné-Bissau, e até traz um pequeno panorama aqui para os nossos ouvintes sobre Guiné. Nos países africanos, muitos têm nações que têm diferentes línguas, né, idiomas, e por conta de sua cultura, da sua formação e tudo mais. Eu não consigo lembrar exatamente quantas línguas nacionais ou línguas étnicas há em Guiné-Bissau. Acho que são entre 20 e 40. Eu não consigo. Muita coisa, né? Mas a Guiné-Bissau tem uma igreja evangélica muito forte, né, com uma teologia muito boa, né? E ela é reconhecida pela população em geral, mas boa parte da população ou segue matrizes tradicionais, né, e muito mais ligada ao engano, muito mais ligada à expropriação de bens, a um sofrimento. É difícil a situação. Ou você tem comunidades muçulmanas, né? O islamismo é forte lá também. O islamismo é forte também.
Mas, assim, uma coisa que eu gosto, pelo menos a maneira como o trabalho surgiu e esse projeto surgiu em Guiné-Bissau, não foi algo forçado, foi os novos crentes que desejam uma mudança das suas comunidades. Esses novos crentes são eles que pedem esse trabalho de tradução. E aí eu entro com o aporte da tradução oral, mais especificamente com os princípios da Spoken, enquanto forma de atuar, que é não apenas fazer o trabalho pelos povos, mas equipá-los para que eles possam, de forma autônoma, se autodesenvolver. Né? Existe uma expressão que se usa muito, às vezes de maneira errada, que é empoderamento. Né? Mas eu acho, às vezes empoderamento traz a ideia de que eu tenho poder e eu vou dar para você. Né? Mas é mais do que isso, né? Mas é ativar o poder que já está ali. Né? Então, o que alguém precisa para traduzir a Bíblia? O que é que uma pessoa de uma língua étnica de Guiné-Bissau precisa para traduzir a Bíblia? Primeiro, ele precisa de uma equipe. Então, pelo menos 4 pessoas juntas. O que é que eles precisam? Eles precisam ter uma compreensão profunda das Escrituras. Eles precisam de uma reflexão e uma série de princípios exegéticos para a compreensão do texto. Eles precisam ter acesso a comentários, reflexões, seja relacionadas às línguas originais ou não. Então, o meu papel é organizar o espaço para que as equipes de tradução tenham essa formação e assim, a partir dessa formação, eles começam o trabalho de tradução. E eu vou acompanhando todo esse processo enquanto consultor, fazendo comentários. Então, meu trabalho é como um professor, né? Eu sou um técnico e eu fico ali orientando, olha, tem certeza dessa escolha linguística? Vocês têm certeza com relação a isso? E a gente tem uma língua comum, a gente trabalha com tradutores numa língua comum. No caso de Guiné-Bissau, é o crioulo de Guiné-Bissau. E aí eles são bilíngues, eles falam a língua local e falam crioulo de Guiné-Bissau. E aí a gente faz essa formação, eles passam para a equipe, trabalham com a equipe e ficam fazendo essa retradução para o crioulo de Guiné-Bissau para eu poder fazer a revisão. A comunicação que você tem com eles, então, é pelo crioulo de Guiné-Bissau. Exatamente. 30% da população de Guiné-Bissau fala língua portuguesa e também a maior parte da população, 90% da população, fala o crioulo de Guiné-Bissau. Quando que você aprendeu o crioulo de Guiné-Bissau, Nelson? Me conta essa história. Aí existe um dom de línguas. Não, foi assim, no terceiro dia, segundo por terceiro dia, meus ouvidos se abriram e eu comecei a entender o crioulo de Guiné-Bissau. Foi algo sobrenatural mesmo. Eu fui para Guiné-Bissau, no segundo dia eu comecei a entender tudo que todo mundo estava falando. E aí mesmo a cada visita eu fui aprendendo mais e agora na minha última viagem para Guiné-Bissau eu fiz o treinamento sem a necessidade de tradutor. Menino, que história fantástica. A gente ouve esses testemunhos, são coisas que toda vez que eu ouço eu fico impactada e a gente vê como Deus é soberano nas suas escolhas para levar a sua mensagem. Que coisa linda. E já são quantos anos que você está nesse projeto? Em Guiné-Bissau, 1 ano e meio. Nós já temos o Evangelho de Marcos traduzido em Biafada e os Biafadas estão terminando o livro de Atos. Porque depois que eles traduziram o livro de Marcos, a comunidade começou a pedir mais. E aí, como é que a história termina? A gente quer saber o resto da história. Aí eles, em vez de fazer todos os evangelhos, vamos fazer Atos para pelo menos parar com esse suspense e aí depois a gente volta para terminar Mateus, Lucas e João. É um desafio grande. Então, vocês começaram com o Evangelho de Marcos. Exato. E são quantos povos que vocês estão atuando para essa tradução? Pronto. E aí, depois desse primeiro momento com os Biafada, a gente ampliou para mais 4 línguas. Naga, Cobiana, Baium e Baiote. E aí, com essas 4 línguas, a gente está agora no meio do Evangelho de Marcos. Todas as 4. Muito bem. E para você, como tem sido essa experiência? Como que esse trabalho impacta a sua própria vida? Porque você está trazendo esses testemunhos, né? Dessa sede, dessa procura das pessoas para entender, para saber mais do Evangelho. Como que é para você testemunhar tudo isso?
É magnífico. Eu me sinto realmente abençoado. Uma das coisas que eu tenho percebido, eu não sei se é uma impressão errada da minha parte, mas é porque parece que Deus deu um presente para cada língua. Tem determinados elementos teológicos que, se a gente for olhar nas línguas originais, para a gente explicar, a gente tem que dar uma volta gigantesca para que aquele elemento seja compreensível, né, na nossa cultura. E cada língua tem um elemento teológico profundo que não precisa explicar. Já está bonitinho ali, já está claro. Um exemplo foi o que eu encontrei, por exemplo, entre os Cobiana. Os Cobiana têm 3 tipos de palavra para verdade. Uma verdade que é temporária, uma verdade que diz respeito à autoridade que falou aquela verdade, e uma verdade que ela é eterna, absoluta, e ela é para sempre. Que ela é tão incrível que a gente não consegue alcançar ela. É essa palavra que eles traduzem para Jesus quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bom, Nelson, o nosso tempo está chegando ao fim. Como que os nossos ouvintes podem contribuir, ajudar, colaborar com esse projeto? Ou conhecer mais também, né? Quem tiver interesse, tem esse chamado, qual a dica que você deixa? A primeira coisa, a gente tem que orar. É a primeira coisa. Eu até descobri em Guiné-Bissau que eu não sabia orar. Os irmãos de Guiné-Bissau têm me ensinado a orar. A oração é essencial, porque é a partir do que o Espírito Santo vai nos guiar que a gente vai se aprofundando na palavra dele, né? E segundo, tem que ler muito. Você tem que gostar de estudar. Eu acho que mais do que ler, você tem que gostar de estudar. Não há outro caminho para trabalhar com a tradução da Bíblia senão estudo e muita paciência. É preciso ouvir os antigos, mesmo que você não concorde com tudo que eles dizem. Existe uma história que foi passada. Eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre tradução, eu comecei a ficar irritada porque João Ferreira de Almeida fez isso, João Ferreira de Almeida fez aquilo, essa tradução está errada nisso, naquilo, e depois algumas pessoas brigaram comigo e pensei, nossa, João Ferreira de Almeida lá nos séculos passados, foi século XVII, século XVIII, ele fez tanto, cara. Então, quem sou eu agora para falar mal dele? E aí, isso se aplica também a todas as pessoas que têm trabalhado com a tradução até os dias de hoje. Às vezes a gente tem uma postura muito crítica com relação aos originais, mas uma coisa que eu ouvi de um missionário esses dias é: se você está tão preocupado com o nível da tradução, então abandona a tradução e só estuda grego e hebraico. Aí você vai ficar tranquilo, entendeu? Sim. Mas a tradução, ela tem suas limitações sempre, porque não é a língua daquela cultura para a qual a Bíblia foi escrita, né? Então, toda tradução ela tem a sua limitação, e por isso que a gente tem que estudar tanto para poder trabalhar nesse sentido. E é um estudo eterno, tá? Quando a gente acha que entendeu tudo, então é um momento de desaprender e aprender de novo, porque alguma coisa ficou para trás ou foi aprendida de maneira enviesada. Então é um estudo contínuo, né? Um estudo que é eterno. Até Jesus voltar, a gente vai ficar estudando a Bíblia para ver se entende alguma coisa. Nelson, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no programa Entrevista. Foi uma alegria conhecê-lo e aprender um pouquinho mais do seu trabalho, desse projeto tão lindo que tem alcançado tanta gente lá na África. Obrigado. Foi um prazer estar aqui e ouvir, né, o que Deus tem feito entre vocês, né, e poder compartilhar sobre o que Deus tem feito no nosso meio também. Que Deus fale ao coração de todo mundo. Amém. Hoje a gente teve a alegria de receber o Nelson Souza, ele que é professor de Línguas Clássicas e Estudos Diacrônicos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, consultor para a tradução oral da Bíblia pela Spoken Worldwide, pastor pela Igreja Batista Cidade e também PhD pela Universidade Livre de Berlim. E o programa de hoje teve produção e apresentação de Michele Gomes e na mesa de som Luiz Felipe Pereira. E já faço um convite, você que chegou agora, ouça essa conversa desde o início. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.